E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um trecho desse desenho. A gente vai fazer a boca dela. E para quem não viu os vídeos anteriores e para situar um pouco do que está acontecendo aqui, a gente está fazendo esse desenho no papel Canson XL Bristol, é aquele papel da capa amarela. Um papel relativamente simples e lápis simples também. A gente está usando esses lápis da marca Tris. Eu estou gostando deles, são lápis simples, né? Mas tem proporcionado resultados bem interessantes. É claro que a gente tem que ir se adaptando às limitações, às características do material, mas eu estou gostando de trabalhar com ele. E aqui a gente vai fazer então a boca. Já tenho as cores separadas aqui, a boca dela está com um tom mais avermelhado. Então a gente vai usar basicamente tons de marrom, de preto, de vermelho e tons de pele normal também. A imagem de referência vai estar aqui na descrição também para quem quiser estar acompanhando aí. E a gente vai começar marcando as partes mais escuras. Então as partes mais escuras que eu vejo aqui na imagem de referência é essa parte de dentro. Então eu já estou fazendo os contornos dos dentes e usando direto o preto mesmo, para a gente ter um contraste ali, uma profundidade interessante. Aqui essa covinha da boca também é bem escura, então é interessante já jogar o tom preto ali, fazendo o risquinho acompanhado de uma sombra. Aqui eu vou jogando uma sombra também, como se o dente fosse preto e branco, né? Como se fosse um sombreamento em preto e branco mesmo. Depois que eu vou me preocupar com as cores e é onde vai vir depois as camadas de cores. Um brilho que eu vejo aqui no dente, já vou reservando ele. Bom, os dentes de baixo são bem escuros mesmo, então eu fiz direto com o preto. Agora os de cima eu vou fazer com o cinza, para não correr o risco de escurecer demais, já que eles recebem bem mais luz. Aqui eu tenho dois tons de cinza, um bem clarinho e um bem escuro. Então vou usando esses dois, conforme eu vejo a necessidade de escurecer um pouco mais e esse daqui não estiver chegando no tom, eu pego o outro. Esse daqui é o cinza neblina e esse daqui é o cinza chumbo. E o cinza neblina ele é bem clarinho mesmo. Eu vejo algum brilho bem no contorno do dente, então eu não vou pintar muito escuro em volta ali, até encostar na beiradinha do dente. Vou deixar esse contorno um pouco mais claro.
usar esse outro cinza. Agora que já tem uma camada do cinza mais claro, a gente consegue trabalhar com esse cinza mais escuro de uma forma um pouco mais controlada, sabe? Sem o risco de escurecer demais assim de uma vez. Aqui eu tô só relando mesmo a mão. Agora eu vou jogar uns tons um pouco mais avermelhados. Vou pegar aqui o Bordeaux, bem de levinho. Vou jogar um pouquinho de verde também, bem de leve, porque parece que o dente, ele, apesar de ser branco, ele pega alguns reflexos, talvez da paisagem, alguma coisa acontece ali que o dente não fica exatamente branco. Então é interessante a gente sempre olhar a referência, tentar copiar aquele tom que a gente vê. Vou passar um pouquinho de salmão agora. Agora a gente vem com o branco. Com o branco já é uma camada assim meio que final, então eu já vou forçando um pouco mais, principalmente nesse limite onde eu deixei uma beiradinha mais clara, e no meio ali vou forçando também para ficar um tom bem homogêneo, sabe? Ele vai misturando as camadas de baixo. Agora para a gente desenhar os lábios, eu vou usar o cinza escuro aqui, o cinza chumbo, para a gente fazer mais ou menos o mesmo procedimento de dentro ali da boca, só que agora nos lábios a gente vai desenhar primeiro essas ranhuras que ela tem no lábio, meio que um sombreamento também acompanhado ali, para a gente dar forma, sombrear mesmo o lábio e depois vir jogando as cores. Agora com o branco, eu vou pintar entre essas ranhuras que eu fiz para preservar o brilho. Então, quando eu marco com o branco, quando eu venho pintando depois com as cores do lábio mesmo, onde eu passei o branco vai ficar aquele brilho, aquele branquinho mesmo aparente, sabe? Então isso é um artifício aí, uma maneira que eu encontrei de preservar as áreas de brilho e tá funcionando bem legal aí com esses materiais mais simples. Agora que eu já marquei ali, eu vou voltar agora com o marrom escuro. Eu vou sombrear um pouco mais antes da gente começar a jogar os tons mais avermelhados aqui. Um pouquinho mais de preto também. Eu estou usando também o preto da Faber-Castell. Essa é uma linha intermediária Gold Faber,
Mas na prática ele vai ser praticamente idêntico ao Faber-Castell que a gente tem aí, o escolar comum. Já testei os dois e é praticamente igual. Agora eu vou pegar o vermelho escuro da atriz. Eu acho que vai ser mais ou menos o tom que ela tem no lábio aqui. Vamos começar a colorir. Tá ficando meio roxo, né? Não me agrada muito. Vou tentar pegar o tom vermelho comum aqui para ver se fica um pouco mais acesa, um pouco mais vibrante essa boca dela. Tem também o coral, só que eu acho que ele vai ficar meio rosado, vamos ver, meio... Ah, ele tá puxando um pouco pro laranja também. E o morango, que é um vermelho mais aberto ainda, mais vivo. Só que ele é muito vivo, tá vendo? Então a gente vai ter que ir misturando esses tons de vermelho até encontrar um tom interessante. Acho que eu vou usar esse morango mesmo. Depois a gente volta com o marrom, o vermelho escuro para chegar na cor. Tentar usar um pouco do Bordeaux para quebrar um pouco esse tom muito avermelhado, meio artificial. Trazer um tom um pouco mais próximo ao tom da pele. Com o pó de arroz, clarear algumas regiões. O interessante de usar um lápis como esse, que é tipo um bege bem clarinho, é que ele não desbota tanto. Se a gente usar o branco, já fica aquele tom meio opaco, sabe? Igual aqui, ó, se eu usar o branco, ó. Às vezes é interessante pra gente clarear e tirar um pouco das cores, né? Quando a gente quiser esse efeito, pode usar o branco mesmo. Agora, quando a ideia é preservar as cores e só dar uma clareada, aí é interessante usar um bege clarinho, esse pó de arroz, o nude, tem esses tons de pele que são interessantes. Tá vendo como que o branco já deixou um tom rosado e estranho ali? É meio que ele muda, né, as cores. Enquanto esse daqui, o pó de arroz não. Ele mantém as cores, ele só dá uma leve clareada. Esse aqui é o nude. Bordeaux. Marrom comum aqui, dando uma delineada maior aqui no lábio. Esse marrom ele conversa bem com o vermelho. Vou jogar um pouquinho de marrom escuro
Pra ver se ele dá uma quebrada, assim, pra não ficar tão vibrante, pra não ficar tão saturado, sabe? Um pouquinho de marrom escuro no dente. Um pouquinho de salmão também. Agora o branco novamente. Agora no sombreamento desse lábio de baixo, vou dar uma acelerada na imagem, porque é basicamente o mesmo processo, só que agora eu vou usar bastante o marrom escuro para dar forma ao lábio, desenhando essas texturinhas. Repara que são riscos acompanhados de sombra, e vou jogando também um pouco de sombra em cima e embaixo, para dar essa impressão mesmo de volume ali no lábio. E no meio, repara que eu vou deixando esses espacinhos brancos, justamente para dar essa impressão de brilho ali nas ranhuras. Um pouquinho de cinza chumbo para aumentar o contraste ali, o volume, né? E o branco para marcar, para reservar o brilho. E agora eu voltei com o Bordeaux para dar um pouco mais de cor. E senti a necessidade de vir também com o morango, então vou aplicar uma camada bem leve ali por cima de tudo para dar esse tom mais quente, né, mais vibrante desse vermelho meio alaranjado. E depois a gente volta com o Bordeaux, finalizando esse tom de vermelho mais quente. Agora o vermelho escuro é um vermelho um pouco mais fechado e um pouco mais puxado para o rosa, né? Então vamos aplicando ele por cima de tudo de novo, forçando um pouco mais em volta ali nas beiradas e já dando essa saturada, esses tons, chegando nesse tom quase que final. Com o branco por cima dos brilhos, como já foi reservado antes e passado o branco de base, ele já pega um pouco mais e dá esse aspecto mais interessante. E o nude para dar essa quebrada e não ficar um tom muito lavado. E agora alguns retoquezinhos na pele em volta. Uns retoques dentro da boca também, com vermelho, marrom, os dentes. Marrom comum por cima do lábio para dar um tom um pouco mais natural. E um pouquinho mais de contraste com o preto ali dentro da boca. Agora um macetezinho aí que eu vou passar, esse lápis que eu vou usar agora é o dermatográfico da Mitsubishi. É um lápis feito para escrever em vidro, plástico, metal, e ele ele pega em qualquer superfície. Então mesmo que já está saturado ali o desenho, o papel, ele pega por cima e consegue chegar num tom ainda mais escuro que o preto da atriz ali. Então esse é um lápis que me acompanha já há um bom tempo. Eu tenho gostado de usar ele para realçar assim no final do desenho algumas partes pretas para dar aquela profundidade a mais, sabe? Então é um lápis bem interessante aí, quem quiser experimentar, acho que vai gostar da experiência. E é isso, chegamos ao fim então dessa boca.
No próximo vídeo a gente começa a fazer o cabelo, vai ser bem interessante. Quero compartilhar com vocês todo o processo aí. Para não perder, ative o sininho, se inscreva aqui no canal e a gente vai se vendo nos próximos. Até mais!